gente, né? Bom, então vamos dar início à primeira sessão de comunicações. E aí, qual vai ser o procedimento para essas comunicações? Nós temos 5 comunicações. Aí, como não cabemos todos aqui, né, a orientação foi chamar 2 a 2. Então, eu vou convidar 2 a 2. Primeiro, eu vou convidar a Juliane de Souza Elisbão. É isso? Por favor, pode vir. E Jorge Luiz Adeodato Júnior, por favor. Olá. Cada um de vocês terá 15 minutos para fala. E aí, para a gente não deixar só para o final, não ficar muita coisa, depois que os dois apresentarem, a gente abre um bate-papo, né, para tirar algumas dúvidas, né, perguntas. Então, primeiramente, começamos com Juliane de Souza, com a comunicação Os Bruxos da Literatura, um diálogo entre Borges e Machado. Obrigada, boa tarde. Esse singelo trabalho, né, ambientado na literatura comparada, vai procurar tratar um pouco dos pontos de confluência entre Borges e Machado, né, que ao primeiro momento pode parecer, essa aproximação pode parecer óbvia, mas ela não é simples, né, é uma aproximação bem complexa, visto os escritores aqui estudados, né. Bom, então, apesar da distância temporal dos dois escritores, né, e tendo como base 2 contos aí para um recorte dessa análise, um é o Missa do Galo, Machado, e o outro é o Wicca, né, do livro de Areia, do Borges. Então, eu peguei esses 2 contos e a partir deles, numa análise comparada aí, percebi assim, né? Fui investigando esses pontos de confluência entre eles. E aí, dentro desses contos, é perceptível que esses escritores se aproximam em alguns níveis, né? Nível da temática, da narrativa, dos personagens, da linguagem e do estilo, né? Então, dentro da temática, tanto Borges quanto Machado reutilizam temas, né? A gente percebe uma certa recorrência a ideias, a arquétipos, né? A temas mesmos que são presentes em sua obra numa determinada constância. No caso desses 2 contos, por exemplo, a gente tem o feminino aí e a questão do amor, né? Não um amor romântico, mas aquele amor que desperta o interesse do outro, certo? Em Borges, por exemplo, a gente tem o casal, o Nogueira e a Conceição, numa conversação, certo? E nessa conversação, no jogo de implicância sensual, né, no jogo erótico até, a gente vai percebendo um despertar de interesse entre um e outro. Em Eurica, né, onde a gente tem o Javier e a Eurica, né, a gente vê esse despertar de interesse, um despertar mútuo, né, acontece ao simultâneo, especialmente pelo desejo que os dois têm de viver uma situação literária, né, amorosa, vamos dizer assim. Tanto é que a gente, pelo menos em Borges, a gente já percebe aí a presença uma reprodução, a tentativa de ensaio, né, só dá uma olhadinha aqui, gente, minha pesca. A gente tem um ensaio dos personagens de um trecho de uma poesia, de um poema escandinavo, se não me engano. E aí, e citando até também o próprio Blake, né, eles vão encenando esse encontro amoroso, né, no qual eles se encontram, certo? Dentro da narrativa, tanto Machado quanto Borges, eles iniciam seu conto com o mesmo tom, certo? E todos eles, e os dois, no caso, vão levando a narrativa pela sugerência, certo?
essa sugerência que vai se dar paradoxalmente numa linguagem concisa, precisa, né? Aí caracterizando os dois mais ou menos como antirretóricos, né? E tanto o ponto de vista deles também se aproximam dentro dessa narrativa, certo? O narrador aí, ele denuncia as personagens, eles não apresentam seus personagens, certo? Na questão dos personagens em si, o sentimento delas, né, o modo como elas vão se relacionar dentro da narrativa, não será explicitado, assim. O narrador, ele vai, como é que eu posso dizer, ele vai sugerindo o que vai acontecendo dentro da situação ali narrada, né? As personagens, elas vão se constituindo através das pistas que esse narrador vai nos dando, certo? E essas pistas vão se dar especialmente pela intertextualidade que há na obra, se a gente considerar as leituras desses escritores, né? Que se fazem presentes na escrita de cada um deles, certo? Em relação à linguagem, que é o que mais chama a atenção, e talvez vocês mesmos tenham prestado atenção a isso também, a questão da ambiguidade, certo? Os dois escritores, eles se centram nessa ambiguidade dentro da sua linguagem, né? E fazem com que seu texto seja preenche de faixas de silêncio, né? E essas faixas de silêncio vão contribuir também para estabelecer novos sentidos para a leitura desses textos, né? Tanto Borges quanto Machado trabalham sua linguagem, sua escrita em cima disso, certo? Especialmente nos contos em questão. Em relação ao estilo, como eu já havia dito, né, essa sugerência constante que se dá, sustentada por essa ambiguidade nas narrativas dos dois escritores, né, e vão expressar essa carga imprecisa, essa carga de sugerência na linguagem dos dois escritores, e assim vai fazer com que essas faixas de silêncio sejam preenchidas no momento da leitura, até porque tanto Machado quanto Borges, eles priorizam o leitor, eles pedem um leitor atuante, eles exigem um leitor que também reconstrua a narrativa, o texto, né, junto com eles, certo? Bom, conferir o diálogo estabelecido entre as obras de Machado de Assis e Jorge Luiz Borges, este que superou línguas e séculos distintos, foi o modesto objetivo deste trabalho. Machado pode ser considerado um ancestral da linha que nos deu Borges. É notável este parentesco espiritual, que foi o que a gente buscou aqui. Além dos aspectos abordados, muitos outros poderiam ter sido estudados, analisados, mas, devido aos limites, né, a gente acaba recortando. Citando William Blake, Borges nos diz que há 3 tipos de salvação. E o terceiro tipo se dá pelo exercício da arte. Segundo Blake, Cristo foi também um artista, pois pregava por meio de parábolas que são naturalmente expressões estéticas. É curioso como Machado e Borges também pregavam por parábolas, né? E como seus personagens assemelham-se mais a alegorias. E quanto às metáforas, né? Foi principalmente através delas que Machado tentou fazer com que o leitor recebesse a mesma sensação que descrevia. Mais que um ato comparativo, foi-lhe uma forma de apreensão. Seria igualmente preciso citar Urbano, inarredável em Machado, e comprometido com toda a literatura hispano-americana moderna a qual pertence, Borges. E o que não dizer sobre o tempo destrutivo de Machado, raiz metafísica das vidas que pendem entre o tédio e o ócio. Tempo cuja noção Borges transgrediu para romper com o referencial e instaurar o ambíguo. A propósito, temos em Eurica o seguinte diálogo. Gostaria que este momento se prolongasse para sempre. Murmurei. Sempre é uma palavra vedada aos homens, afirmou Eurica. Em A Supersticiosa Ética do Leitor, Borges diz que escrever palavras definitivas, palavras que postulam sabedorias advindas
resoluções de uma mais que humana firmeza, como, por exemplo, a palavra sempre, essa palavra que é uma inabilidade do escritor. A descuidada generalização e intensificação de uma pobreza é uma pobreza que assim sente o leitor, isso citando Borges. A paixão de ambos pelo lúdico, reconhecemos, poderia ser mais explorada. Em Machado, através de sua obsessão pela enunciação, no bordar a narrativa explicitando as contradições. Em Borges, o jogo no ocultar um argumento secreto sobre um argumento visível, montando contínuas relações entre a produção literária universal. De todas as bruxarias que esses dois escritores montaram, no entanto, uma nos fascinou mais, que foi justamente a da ambiguidade. Em Machado, tudo concorre para formar um ambiente enigmático de adivinhações. Em Borges, a própria realidade, como criatura da arte, é ambígua. Não há outra que não seja a de seu tempo, afirma no prólogo de Luna de Infante. E como tal, sua obra vai tocar uma realidade mais profunda e mais ambígua, na busca de uma visão totalizante, primordial, tarefa que se entregam muitos dos grandes escritores contemporâneos da América. As obras de Machado e de Borges, enfim, montadas em função do ato polissêmico da leitura e explorando a força mimética da linguagem, estimulam-nos sempre a buscar o que os bruxos, Machado, que foi nomeado como bruxo pelo Drummond, e Borges, conhecido como velho bruxo, escondem sob o signo, embora façamos com a plena convicção de não podermos jamais alcançar o absoluto, ou a decifração do enigma que os dois instalam, que os dois constroem com a linguagem literária com a qual eles trabalham na sua escrita. Desculpe o nervosismo e muito obrigada. Bom, vou convidar então agora para falar Jorge Luiz Adeodato Júnior, com a comunicação Esse Ofício em Aberto, Borges e a Criação Infinita. Oi, boa tarde. Eu acho que uma apresentação talvez até seria um pouco cabível aqui, porque eu não sou da UFC, eu vim da UFA, e então eu acho que eu teria que fazer as devidas apresentações. Então eu sou o Jorge, eu atuo como tradutor e técnico e acadêmico, eu estudo literatura, produzo literatura, sobretudo em mídia independente, fanzines, revistas digitais, coisas pequenas. Eu já estudei na UES, Ciências Sociais e Letras Espanhol, aí desisti. Eu fui para Letras em Inglês na Federal do Rio Grande do Sul, voltei para o Ceará, tentei organizar uma vinda aqui à UFC, mas as instâncias docentes e burocráticas não me aproveitaram quase que absolutamente nada, fiz 70% do curso que eu tinha feito lá. Aí eu fui para a UFA, porque Sobral é onde a minha esposa atua em docência no ensino superior, e lá eu devo concluir em 2015 e daí mestrado. Eu tenho experiência com pesquisa na UFS, em poesia e prosa contemporânea, e atuo nas áreas de teoria e criação literária. Eu li que eu deveria ter trazido um computador, mas quando eu voltar a pé, eu achei que pudesse ser perigoso. Então, eu vou fazer essa comunicação oral, a forma mais realmente oral. Mas eu queria colocar um figurinho para ilustrar, eu vou ter aqui, eu vou voltar. Então, eu vou começar. Eu achei que na minha ingenuidade caduca, de quase idoso, eterno graduando, que uma boa frase para começar minha comunicação seria afirmando que Jorge Luiz Borges não me interessa. O que pode parecer muitíssimo paradoxal, porque ninguém me forçou a vir lá de Sobral e permanecer a 5 horas de distância da minha esposa para vir até aqui, numa tarde, proferir umas galhotas. Mas nessa assertiva, confesso, até o tanto quanto procedo, eu peço muito perdão a todo mundo aqui, e aos meus colegas de mesa e tudo. A minha intenção é enfatizar que, como acadêmico e pesquisador, o Borges objeto não me interessa. Não nessa esfera dura, rígida, acadêmica. Como pesquisador, eu tenho trabalhado com literatura contemporânea e narrativas intermídias, algo que eu acho que os mais ferrenhos estudiosos de Borges revirariam um olho ao ouvir falar. Mas, como rascunho de tradutor que eu sou, assim afirma Insight, essas coisas,
trato ainda o processo transladativo muito como ganha-pão, na fase de trabalhador braçal para agências particulares e nada que requeira um debruço de reflexão acadêmica. Já o Borges escritor, o Borges autor, o criador, esse sim muito me interessa. Como irá sempre interessar, em certa medida, a todo e qualquer um que lida com texto, análise e crítica literária. Não apenas esse Borges escritor, criador, mas aquele que desafia temporalidades, agindo como um reescritor, um recriador. E é esse movimento prefixal de re que, como estudioso do contemporâneo, me atrai, e que, ao mesmo tempo, desvenda e aproxima Borges de mim e do meu agora. Porque um cara que começou essa verve de reinventar um Quixote, quando Cervantes insistia que esse permanecesse o mesmo, e o tempo e as excepções, estas faziam que as mesmas palavras já fossem outras palavras aquelas mesmas, esse Borges, o outro mesmo, estará, ainda que póstumo, envolto num mar de infinituoso processo de criação, um processo, a literatura toda como um vasto ofício em aberto. E é desse Borges que eu pretendo tratar, que me atrai. Ao decidir por essa via, encaro desde já um enorme, imenso desafio que se impõe como questão. Trata-se de um escritor de uma sabedoria, de um conhecimento literário aparentemente infinito, uma potência. E acho que, por isso, a todos aqueles que se aventuram a escrever literatura, pensar literatura, falar literatura, tratar literatura, deveriam se perguntar, junto com o argentino Martín Curran, autor de 2 vezes Júnior e Ciências Morais, como fazer isso depois de Borges? Porque, claro, na literatura atual, principalmente em língua hispânica, os argentinos Curran e Piglia, ao procederem suas tentativas pós-Borges, optaram pelas vias da recompreensão da própria história platina recente. O catalão Vila Matas o faz pelas vias dos rodapés literários em Bartolomé e companhia, e prossegue muito em defesa daquilo que ele mesmo chama de uma literatura portátil. O chileno Bolaño tentou as 2 vias. Todos estes podem muito bem ser lidos ao lado da filosofia derridiana e seus próximos que pensam às margens extremas da ficção, da própria história, na intenção que se digam coisas que se puseram mudas. Mas poucos hoje ousam endereçar-se diretamente à literatura em si, como usar a Borges. Queria que esse livro de que trato esse ofício do verso, e nesse momento falo àqueles que não conhecem, desmitifica, como também elucida, muitos aspectos da figura desse modus operandi borgiano. Nele, Borges fala, claro, de poesia, mas a poesia, sei lá, arrisco-me a dizer que até uma letra, sequer que seja, é para Borges toda a literatura. Foi publicado pela Companhia das Letras em 2000, foi me emprestado por um professor de literatura da primeira faculdade que existia em 2001 e está atualmente fora de catálogo. Eu tive de reler recentemente para rolar umas aulas e descobri que o áudio, por Borges, em inglês, proferido em Harvard, já está todo disponível no site Open Culture, mas dá para achar também o livro em si. Enfim. Quando afirmo que Borges refere-se diretamente à literatura, faço essa menção como modus operandi. É como se ele houvesse descoberto a literatura como um imenso espaço vazio onde, ao balbuciar algo, pudesse ouvir brutamente vozes de volta, vozes que não a sua. E não seria esta maneira peculiar de pensar o diálogo entre autores e, de certo modo, alcançar a superação da influência, ressignificando-a? Já na sua primeira lição em Harvard, Borges menciona Platão, que em seus diálogos ecoou Sócrates. Cito Borges em Esse Ofício do Verso. Tenho orgulho de ser um discípulo. Um bom discípulo, espero. E quando penso em meu pai, quando penso no grande autor judaico-espanhol Rafael Cancino Ascenso, quando penso em Macedônio Fernandes, também gostaria de ouvir suas vozes. E de vez em quando treino a minha voz para imitar as suas vozes, a fim de que possa pensar como eles teriam pensado. Eles estão sempre ao meu redor. Fim da citação. E é um mecanismo inteligentíssimo, este utilizado tanto por Platão como Borges. Pois há, acima de tudo, a lucidez que, em tais momentos de convencimento, nunca poderia ser Sócrates ou Macedônio Fernandes a criar. Seria sempre Platão ou Borges, evocando, construindo sentidos outros, a partir das vozes anteriores que os dois buscavam, endereçando-se diretamente à imaginação. Borges criou um lugar todo seu ali, nessas figurações, e foi exatamente de onde escreveu. Nesta sua fala, há uma evidência primordial para a sua noção de literatura, a prevalência do espaço da imaginação. Não é coisa dita, é como ela é dita. Mais do que como é dita, o que ela suscita. E o que é suscitado e o que é suscitado constrói. E é por isso que na obra com que trabalho, há essa busca por atentar certos pontos cruciais na construção de mecanismos que acionam uma fagulha para elevar a imaginação a partir da arte. Um desses mecanismos é a metáfora.
Duas pequenas passagens da segunda lição de Harvard sobre esse tema são, em minha opinião, cruciais. Cito Borges. Qualquer coisa sugerida é bem mais eficaz do que qualquer coisa apregoada. E cito ainda. O importante sobre a metáfora, eu diria, é ser sentida pelo leitor ou pelo ouvinte como uma metáfora. Fim da citação. Reitero aqui, junto ao Borges, desta última assertiva, a atividade poética como uma rua de duas vias. Necessita-se sempre do leitor. E o leitor, os infinitos leitores através dos tempos, o tempo borgiano, que nunca acaba, tem sua predileção por algumas metáforas. Ainda que a um autor elas possam parecer, nas palavras do próprio Borges, surradas, há outras e outras formas de utilizar-se delas. Cito Borges em O Ofício do Verso. Se não me engano, os chineses chamam o mundo de as 10.000 coisas. Podemos aceitar, suponho, a estimativa bastante modesta de 10.000. Mas se aceitarmos a cifra de 10.000, e se pensarmos que todas as metáforas são feitas pelo encadeamento de duas coisas diversas, então tivéssemos tempo suficiente, poderíamos formular uma soma quase que inacreditável de possíveis metáforas. Esqueci a minha álgebra agora, mas imagino que a soma seria 10.000 multiplicado por 9.999, multiplicado por 9.998 e assim por diante. Claro que a soma das possíveis combinações não é infinita, mas atordoa a imaginação. Fim da citação. E o atordoar a imaginação é a finalidade. Por o leitor, nesse estado de captura, o encadeamento semelhante foi produzido pelo Borges Pontista no belíssimo, e quem se atreveria a dizer surrado início do conto O Livro de Areia. Cito Borges em O Livro de Areia. A linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não definitivamente, não é esse o melhor modo de iniciar o meu relato. Afirmar que é verídico é agora uma conversão de todo relato fantástico. O meu, no entanto, é verídico. Fim da citação. A construção do texto, até as linhas do convencimento se dão pelas linhas metafóricas, que se entrecruzam numa busca de efeito. E esse efeito se organiza de distintas maneiras, da forma como seu artesão, durante seu ofício, impôs. Mas o que mais impressiona a mim com a leitura desse livro é o entendimento e movimento de elevação efetuado por Borges da criação poética, também como um modus vivendi. Durante toda a fala, eu tratei Borges como um senhor na biblioteca, dentro de uma salinha secreta que ele mesmo construiu e que está lá, junto com os ecos e vozes, sozinho, enquanto trabalha, esmerilha, escreve e deixa-se escrever. Mas há nesse livro de crítica, esse Borges que entende a vida das palavras, a vida literária, vá bem, como uma partilha. Cito em O Ofício do Verso. Pensava, por exemplo, que se precisava de um pôr do sol, devia encontrar a palavra exata para o pôr do sol. Ou melhor, a mais surpreendente metáfora. Agora cheguei à conclusão, e essa conclusão talvez soe triste, de que não acredito mais na expressão. Acredito somente na alusão. Afinal de contas, o que são as palavras? As palavras são símbolos para as memórias partilhadas. Se uso uma palavra, então vocês devem ter uma experiência do que essa palavra representa. Senão a palavra não significa nada. E fim da citação. E falando sobre ainda da expressão aprendida em Benedetto Croce, continuo citando. Li com grande respeito o livro sobre estética, em que aprendi que poesia e linguagem são uma expressão. Ora, se pensamos na expressão de algo, tornamos a cair no velho problema de forma e conteúdo. E se pensamos sobre a expressão de nada em particular, isso de fato não nos rende nada. Assim, respeitosamente, recebemos essa definição e passamos adiante. E a vida, tenho certeza, é feita de poesia. A poesia não é alheia, está logo ali, à espreita. Pode saltar sobre nós a qualquer instante. Fim da citação. E é esse Borges que, como a poesia, que como a literatura, está aqui sempre à espreita. Se as palavras são partilhas, as que estão em mim, escritas como rascunho, também podem estar escritas nele. Toda literatura. Esse aqui é o meu próximo e é o meu contemporâneo. Muito obrigado. Bom, antes de abrir as perguntas, eu quero parabenizar os dois comunicadores, tanto o Juliane como o Jorge trouxeram algumas questões bem interessantes, né? E abrir para as perguntas de vocês. Vocês têm aí alguns minutinhos para dialogar. Eu queria só saber o autor que você citou, o Black, como é o nome dele? Benedetto? Não, ela. O Blake. Ah, o Como é o William nome? É o William Blake. William Blake.
Primeiro, eu quero elogiar realmente as filosofia foi muito boa, duas. Admiro a coragem de se apresentar, está uma mesa excelente. Para você, Juliane, você sabe que o Borges ele nunca citava, ele conhecia, né? Tanto que ele nunca citava um Machado, né? Talvez não por acaso, né? Porque logicamente a gente sabe que muitas coisas que o Borges vai desenvolver pela primeira vez em espanhol, pelo menos de maneira mais evidente, em hispânico, né? De fato é uma retomada do século XVII, século de ouro, né? O Machado já tinha feito em português, né? Tinha muita coisa do Borges que já estava no Machado, e não por acaso o Borges denega, né? E você vê, além dessas coisas que você viu aqui, você viu alguma outra semelhança ou algum contraste entre o Borges e o Machado? Realmente tem muita coisa comum. Tem. Eu estava até, durante essa apresentação também, eu estava até pensando na questão do próprio gênero em si, né? Porque os dois vão dominar o mesmo, eles têm um domínio de um determinado gênero, assim, específico que é o conto, né? E aí, no conto, naquele espaço limitado do conto, eles potencializam a palavra de uma maneira tal, assim, que eles revitalizam determinados usos, né? Eles promovem outros jogos de significados. Eu acho que a questão do gênero em si também é um ponto em comum entre eles, né? Um contraste, assim, durante a minha pesquisa, não foi muito meu foco, né? Eu fui mais mesmo para ver a questão dos pontos de confluência, já que tantos outros trabalhos que a gente tem aí, que aproximaram escritores aqui do Brasil e escritores, né, da Espanha, da Argentina, enfim, Colômbia, Venezuela, e mais escritores contemporâneos. Então, quando eu vejo Machado e Borges, né, nessa distância temporal, né, com tantos pontos em comum, então foi o que eu procurei ver. Mas, claro que várias outras coisas há, e, enfim, acho que é isso. Eu me lembro que na época que eu estudava lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, tinha um professor chamado Luiz Augusto Fischer, ele acabou de lançar há pouco tempo, acho que há pouco tempo, assim, um livro chamado muito singularmente Machado e Borges. E aí eu acho que ele deve dar umas dicas. Tem alguns elementos extrínsecos, isso se a gente entrar também um pouco para a vida deles, né? Os dois exerceram cargos públicos, por exemplo, o Machado exerceu cargos públicos, o Borges exerceu certas funções mais ligadas às letras, né? Isso, de certa forma, também influencia a escrita dos dois, né? E talvez, não querer cair aqui no biografismo, né, na literatura, mas talvez isso, de certa forma, influencie um pouco a escritura dos dois, levando em consideração tanto os contrastes quanto as semelhanças. Enfim. Claro. Também, parabéns pela tem um lado performático muito. Para disfarçar a timidez sincrônica. E o Borges também tinha, né? Okay. Lado menos conhecido, mas o Borges tinha esse lado performático também. E não é todo esse texto que você escolheu, né? É justamente o Borges oral, né? Ele tem uma obra de entrevista e tal. E muito do que você falou aí, eu acho que está um pouco ligado ao fato de que esse texto é texto de conferência, né? Não é texto que ele escreveu. Com certeza, é muito fácil, é um texto de leitura muito fácil. Eu falei, não sei se eu falei aqui, mas eu acho que eu falei quando eu pensava em escrever a fala aqui. Esse livro me foi perdido por muito tempo e eu tive de retomá-lo para elaborar umas aulas, mesmo assim. Então, foi bem legal de pegar as coisas, de como fazer uma construção metafórica, como o tom da palavra exata, o texto, essas coisas. Então, ele é de fácil leitura. Claro que o Borges ensaísta é muito mais complexo e, apesar de lidar com a literatura diretamente com ela, assim, fácil, sem medo, sem rodeio, sem margens, mas eu acho que ele é fácil por ele ser didático, conferência mesmo. Era isso que eu estava pensando, nesse ofício do verso. Aparentemente, Borges parece ser um pouco mais didático, né?
ele é tão complexo na sua literatura e até mesmo em alguns ensaios, mas nesse livro em questão, você tocou bem, é fácil a leitura. Né? Realmente dá para você mergulhar bem na escrita desse livro dele. Isso, como leitor, né? Para a gente pensar. São outras questões. Mais alguma pergunta? Olá. Essa leitura que você fez, né, essa leitura do contemporâneo como uma fissura em aberto, assim, onde pudesse daí surgir, sei lá, uma potência infinita, criativa. Eu tenho um professor também do Rio de Janeiro, o Alberto Show, que ele faz uma leitura do contemporâneo, né, e parece também defender ferrenhamente essa questão, né, da abertura dessa fissura. Até brinca, ele fala que a partir do partido, né, criando uma fissura, onde essa fissura, né, poderia gerar leituras infinitas, né, assim indo mais para o infinitivo e menos, né, o definitivo. Mas aí é muito perigoso, eu acho, porque o infinitivo é muito infinito, né? Se como é que tu vai numerar isso aí? Você falou, você tem uns números aí onde você aponta para um infinitivo, digamos, né? É lógico, não é uma abertura total, sem noção. É a partir da fissura, que eu estou tentando falar. E o que você colocou, né? A prevalência do espaço, né? da criação. Você colocou hipervolumes, né? Você usou um infinito, infinitivo. Sim, né? Foi essa leitura que você mais para o contemporâneo, uma leitura de contemporâneo mais para o passado ou não? Me parece. Sim, mas o hipervolume, essa máxima toda assim, também foi o começo do ponto do Vygotsky mesmo usou. Ele está elevando a potência, mas aí eu acho que já é uma vontade dele de elevar a potência da criação ali do fato que ele vai narrar. E aí essa criação de por exemplo, para o Borges, à época, quando ele escreveu esse conto, era só um conto. Mas aí agora, com os passados anos, a gente vê que é uma coisa muito mais forte do que aquilo que ele estava rolando na hora. Então eu acho que confere a quem está criando um certo poder de tu se juntar a essa infinitude temporal, talvez. Não, mas poder de leitura da partir da linha. Sim, porque assim, você vê muito, você fez uma performance, isso também que eu gostei também, né, interessante, porque muitos se colocam como pessoas autorizadas que determinam certos autores. Não, ele é assim, ele fechou, né, não pode mais, dando uma impressão, sei lá, de um estudo meio hermético, onde só os mais estudados, altamente gabaritados pudessem falar de um poeta, de um literato, de um filósofo. Então, gostei também, que você coloca esse espaço vazio, né? E tem a imagem do abismo também. Sim, que é recorrente na abismática, né? Que lida muito com essas coisas do abismo, da literatura, da potencialização a partir da literatura, é o que eu mencionei aqui no Henrique Villa-Matas, que é catalão. Na época eu trabalhei com ele, na minha época de pesquisa na URGS, e ele lida falando do abismo, que o abismo deve ser encarado de frente, aquela coisa retomando de Nietzsche, essas coisas todas. A Roma também tem uma leitura, né? Do abismo, né? Esse hábito de um afastamento visível. Esse movimento de afastamento visível saía dessa determinação, iria para essa potência infinita criativa. E é curioso você mencionar isso aí, aquela coisa da hermeticidade, assim, porque o Villa-Matas ele é tido como um escritor para escritores, assim, as referências que você tem. Isso é muito na literatura contemporânea, né? Porque o material com que esse diálogo dele, Foster Wallace, os escritores mais jovens, contemporâneos, assim, sempre lidam da literatura assim. Porque às vezes os outros acabam enquadrando, né? Matando essa potência, né?
e a gente fechando. Não, eu sou autorizado para dizer que essa projeção sai daí, né? Separar o que termina, aí acabou. Terrível. E talvez aí feche um pouco o meu temor em lidar com Borges dentro dos ditames acadêmicos redondos, assim. Eu prefiro lidar com Borges assim, de longe, com uma ilha de terra, brincando com ele. Mas é atividade. Bom, agradeço então a mesa, a Juliane e a Jorge. E aí, para convidar aos próximos, aos 3 das comunicações, só depois a gente teria que interromper por uma questão de tempo, mas vou usar uma das ideias que estava bastante persistente e insistente na sua fala, que é a atordoação da imaginação, né? Então, que fique então como esse atordoar nossas imaginações para futuros questionamentos e diálogos. Muito obrigada. Convido agora a Isadora Menezes Rodrigues para compor a mesa, por favor. Francisco Carlos Carvalho da Silva e Francisca Luciana Souza da Silva. Vamos começar com Isadora. Cada um, da mesma maneira que a mesa anterior, tem 15 minutos para fala e depois nós abrimos para uma conversa, um bate-papo. Então, Isadora Menezes Rodrigues, com a comunicação, a sobrevivência da literatura por meio da tradução. Boa tarde. Eu também sou meio forasteira na letra sempre. Faço mestrado em comunicação e sempre me sinto bem estranha, assim, porque o Borges também me interessa para pensar o cinema. E esse trabalho eu escrevi como exercício de uma disciplina, onde eu tentava fazer uma análise comparativa entre o conto Pierre Menard e o filme do François Truffaut, Fahrenheit 451, que é uma adaptação, né, também uma adaptação literária. E daí que a minha ideia era pensar meio que uma analogia, uma comparação entre o personagem criado por Borges, né, o escritor Pierre Menard, e os bookmans presentes nesse filme, né, o conceito do que seria um bookman. E aí eu vou ler para vocês, porque eu sou péssima. No ensaio, é possível pensar um mundo moderno sem um romance. O escritor Mário Vargas Llosa discorre sobre como seria uma sociedade sem romances, chegando à conclusão de que o destino de tal sociedade é a barbárie. A falta de romances, para o autor, colocaria em risco a própria liberdade do homem, já que os romances seriam responsáveis por promover um conhecimento totalizador e imediato do ser, na medida em que a literatura renova um sentimento de pertencimento à coletividade. Llosa, ao longo do texto, irá colocar que uma sociedade sem romances está fadada à incomunicabilidade, à insensibilidade e à indiferença. Todos esses termos seriam perfeitas descrições do filme Fahrenheit 451, de 1966, do cineasta francês François Truffaut. A adaptação do romance homônimo de Ray Bradbury, o Fahrenheit de Truffaut conta a história de uma sociedade hipotética em que há proibição da existência e do consumo de livros. Ao longo do filme, acompanhamos a transformação do personagem Montag, um bombeiro responsável por destruir os livros encontrados com aqueles que desafiam a lei. Mas a trama de Fahrenheit não se destaca somente pela ausência de livros. Os personagens desse mundo futurista também não podem ter acesso a qualquer tipo de material escrito. O início do filme já indica essa ausência. Ao invés dos usuais letreiros para exibir os créditos iniciais, um narrador nos informa, por meio do som off, a ficha completa da equipe de produção. Então o espectador já sofre esse choque de não ter letreiros, que é bem usual para o espectador de cinema, apenas imagens. O filme é permeado dessas cenas que indicam a ausência da escrita, como quando Montag aparece lendo um jornal que contém apenas imagens, ou na cena que o protagonista está em uma escola onde o ensino é reservado à matemática decorada, não há nenhum tipo de texto, nada. Levando em consideração a divisão da história da humanidade apresentada pelo filósofo Wilhelm Flusser, uma sociedade sem escrita é incapaz de produzir conceitos e de construir um pensamento histórico. É uma sociedade que pode ser dominada por imagens que funcionam como biombos que tapam a realidade do mundo.
ele vai defender que a relação entre texto e imagem é fundamental para a compreensão da história e da cultura ocidental, e que antes da escrita o que predominava era uma pré-história, né, onde as imagens são as imagens tradicionais que eles chamam, que são do campo da imaginação, enfim. Então, o universo de Montag, né, do filme, é rodeado por essas imagens que não pensam. A esposa do protagonista, Linda, por exemplo, passa o dia consumindo as imagens da televisão, um dos principais instrumentos de regulação da sociedade, não só de Fahrenheit, mas também da nossa. A televisão funciona como uma espécie de circo que esconde o absurdo do cotidiano da vida dos seres que habitam o filme, e Truffaut tenta retratar esse absurdo por meio de imagens simbólicas. Não parece ser à toa que os trens da cidade estejam todos de cabeça para baixo, né? E que os responsáveis pelo controle e destruição dos livros sejam justamente os bombeiros, que exercem na história uma função oposta do mundo que conhecemos. Ao invés de apagar incêndios, eles os criam, né? Apesar da desordem e do contrassenso que Fahrenheit passa para o espectador, os personagens encaram esse ambiente sem escrita como perfeitamente ordenado, tranquilo e perfeito. Os livros representam a ameaça para essa ordem. É interessante notar que quem chega para balançar o universo absurdo de Fahrenheit é a personagem Clarissa, vivida por Julie Christ, que parece desempenhar justamente o papel que os livros exercem na vida dos seus leitores. Por meio de perguntas inquietantes, Clarissa faz o personagem principal desconfiar do mundo, faz o personagem principal desconfiar do mundo e da ordem das coisas. É isso que Clarissa propõe a Montag ao perguntar o porquê da proibição dos livros e se ele nunca tinha tido vontade de ler os livros que queimam. Portanto, ela faz o personagem sair dessa zona de conforto, de sua passividade. A partir do encontro, o personagem resolve arriscar e descobrir o que de tão ruim há por detrás dos livros. O primeiro romance explorado por Montag é David Copperfield, e é emblemática a cena em que ele lê as primeiras linhas do livro. Serei o herói da minha própria existência ou esse papel terá sido desempenhado por outro? Essas páginas o dirão. A partir desse dia, Montag começa a tomar as rédeas da própria vida e parece descobrir o porquê dos livros serem tão temidos pelo estado totalitário do filme, né? Os livros contariam uma verdade, mas que verdade seria essa? Os livros contam mentiras contraditórias, diria o chefe dos bombeiros de Fahrenheit. Contudo, Montag parece enxergar, assim como olhou-se no texto que eu já citei, que é essa contradição que torna a literatura potente, pois é justamente essa soma de verdades contraditórias que falam honestamente sobre a nossa condição humana, uma citação do Russell. É a leitura dessas contradições que leva o personagem a procurar subverter a ordem das coisas, a perceber que a vida é insuficiente e, muitas vezes, intolerável. A igualdade presente na sociedade sem livros é uma falácia. A diferença é fundamental. Montag decide então que irá quebrar o sistema mostrando a sua falha, plantando livros nas casas de todos os bombeiros da cidade, né? O seu plano ambicioso e inocente falha e ele tem que seguir o plano mais singelo, mas mais promissor de Clarissa. Viver nas florestas com os bookmans, homens que vivem em comunidade e memorizam seus livros favoritos, fazendo com que a literatura nunca desapareça, pois transmitem esse conhecimento para gerações futuras. Decorando palavra por palavra, os bookmans subvertem o sistema sem infringir a lei, já que eles queimam os livros após decorar todo o texto. A história de Fahrenheit parece querer resolver a questão. Como a literatura pode sobreviver em uma sociedade que insiste em apagar os seus livros? É aqui que tentamos fazer um paralelo com o conto de Borges. O que seriam esses bookmans encenados por Truffaut, se não uma série de infinitos Pierre Menards? Traduções sobre a diversidade da literatura. Esse é o caminho que propõe para a aproximação entre o conto de Jorge Luiz Borges, Pierre Menard, autor de Quixote, e o filme de Truffaut. No conto, escrito em forma de crítica literária, o narrador pretende fazer uma revisão crítica da obra Pierre Menard, autor fictício do século XX, criado por Borges. Dentre as obras do autor, o narrador escolhe aprofundar Quixote, uma espécie de reescritura da obra de Miguel de Cervantes. Para o narrador, o romance não concluído de Menard é uma das obras mais significativas do nosso tempo. Apesar de coincidir linha por linha com o clássico do século XVII, o livro de Pierre Menard é infinitamente mais rico, né, nas palavras do pretendido crítico. Não me parece por acaso que Borges tenha escolhido Quixote para falar do tema da tradução, ou que o livro de Cervantes seja o primeiro encontrado pelos bombeiros no filme de Truffaut.
Dom Quixote é considerado o fundador do romance moderno por diversos críticos literários e romancistas. Eu cito Lucas de Milan Kundera, por exemplo. O Lucas, por exemplo, considera que, do ponto de vista do conteúdo, o romance moderno nasceu da luta ideológica da burguesia contra o feudalismo. E o romance de Cervantes apresenta justamente isso. Quixote, representante de um feudalismo, luta contra os moinhos de vento de um mundo que insiste em não permanecer o mesmo. A tradução, no conto de Borges, também é uma luta entre o velho e o novo. É uma comparação entre o Dom Quixote do século XVII e o do século XX. Discorrendo sobre a reescrita literal de Quixote de forma bastante irônica, o narrador declara que o livro de Menard não pode ser considerado uma cópia, já que transforma, acrescenta e revisita o passado, pois não foi em vão que transcorreram 300 anos carregados de complexíssimos fatos, palavras, né, do próprio texto. Assim como Pierre Menard de Borges, os Bookman de Truffaut, mesmo decorando palavra por palavra os seus livros favoritos, também não deixam de alterar e acrescentar algo a eles, de reinventar a literatura. Um bom paralelo entre as duas obras, né, que a gente propõe um encontro aqui, é a passagem que o narrador, né, do texto de Borges compara um trecho do livro de Menard e o de Cervantes, conseguindo tirar diferenças importantes de frases exatamente equivalentes. Acho que quase todo mundo já deve ter lido a passagem que ele vai apresentar as duas passagens do livro e que de frases iguais ele tira, né, diferenças importantes como sobre o conceito de história, etc. No filme de Truffaut, Truffaut apresenta essa transformação gerada pela tradução na cena em que um senhor, no leito de morte, transmite para o seu sobrinho a última obra de Robert Louis Stevenson, Way of Hermiston. O menino, mesmo decorando as mesmas linhas do avô, certamente não será o mesmo livro. Ambos falam as mesmas palavras, mas com cargas emocionais bastante diferentes. Não podemos ignorar que ambos conheceram o mundo e o livro de formas singulares. Portanto, assim como o livro escrito por Menard, os Bookmans também fazem o que Borges chama de respiração da inteligência. Borges finaliza o conto escrevendo que o Dom Quixote de Menard enriquece o de Cervantes, já que a tradução daria uma técnica nova, palavras do próprio texto, uma técnica nova à arte estagnada e rudimentar da leitura, a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Não é exatamente isso que Truffaut, também uma espécie de tradutor de livros, parece ter feito com a obra de Bradbury e com todas as outras que cita e coloca em movimento no audiovisual. Truffaut, assim como Pierre Menard, os Bookmans e o próprio Borges, também um tradutor, colocam a literatura no tempo histórico de forma anacrônica e os textos em movimento, enriquecendo e acrescentando novas verdades contraditórias a esse jogo de originais e traduções. Aqui, quando eu falei anacrônico, eu uso um historiador contemporâneo chamado George D. Gilberman, que propõe uma abordagem da arte por meio de montagens de tempos anacrônicos e impuros. Assim, dessa forma, a literatura sobrevive no tempo da imagem. Uma tarefa ingrata, né, do adaptador, muitas vezes, pois os cineastas que realizam adaptações são uma espécie de minorias de indesejados em lamentos por zonas selvagens, como diz um dos personagens do filme, ao falar desses bookmans que teriam que decorar os livros traduzidos e fazer a literatura reverberar por séculos, né? Mas os tradutores e adaptadores não desistem, Truffaut não desistiu, colocou seus livros favoritos no mundo das imagens e acha em circulação, sem nunca esquecer que o que de fato fazia era cinema e não literatura. E só para ter uma ideia, assim, o Truffaut adaptou diversas obras, né, literárias. Por exemplo, Atire no Pianista é uma adaptação de um romance policial do David Goods. O Jules e Jean é baseado no romance homônimo do Henri Pierre Rocher, assim como Duas Inglesas e um Amor. A Sereia do Mississippi, A Noiva Estava de Preto, são adaptações de romances de William Myers. E outras obras, mesmo que não sejam de roteiros originais, elas têm uma relação muito forte da literatura, como o primeiro filme dele, Os Incompreendidos, que tem um diálogo muito forte com Balzac, por exemplo. E é isso. Passo a palavra agora a Francisco Carlos Carvalho da Silva, falando sobre 25 aulas de literatura inglesa com Jorge Luiz Borges. Boa tarde. Eu começo, sou o Carlos,
Eu sou aluno do doutorado em Linguística Aplicada da UES, instituição na qual eu também sou professor de literatura. Eu gostaria de começar parabenizando a organização desse evento pela criação desse colóquio, que eu acho extremamente relevante, e que tenhamos o segundo colóquio, Borges, e outros colóquios, né? E fiquei surpreso quando o Jorge disse que poderia ser assaltado em Fortaleza, né? É uma coisa absurda, né? É uma cidade segura como essa. Mas o título dessa comunicação é De Beowulf a Jekyll and Hyde, 25 aulas de literatura inglesa com Jorge Luiz Borges. Vou dar uma lida aqui no resumo para a gente ter uma ideia. O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca do curso de literatura inglesa que o autor argentino Jorge Luiz Borges ministrou no ano de 1966 na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. O curso foi organizado em 25 aulas, as quais englobam desde a chegada dos anglo-saxões às Ilhas Britânicas, quando do abandono destas pelas legiões romanas, isso aí seria a aula 1 do curso que o Borges ministrou, até a obra de Robert Louis Stevenson, com ênfase para o The Strange Case of Jekyll and Mr. Hyde, que é o Médico e o Monstro, que seria a aula número 25. Jorge Luiz Borges nasceu Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo, em Buenos Aires, cidade na qual sua obra literária começaria a ser publicada na década de 20. Na década de 50, com a queda de Perón, Borges é escolhido para a função de diretor da Biblioteca Nacional Argentina. No mesmo período, tornou-se professor da Universidade de Buenos Aires, por volta de 1956, lecionando literatura inglesa e literatura norte-americana. O curso de literatura inglesa de Jorge Luiz Borges, que é esse trabalho aqui, tá? Vocês podem ver aí no slide, né? Esse trabalho, ele está publicado aqui no Brasil pela editora Martins Fontes. A organização, pesquisas e notas são do Martin Arias e do Martin Hades, com tradução do Eduardo Brandão. Essa fala, então, essa comunicação, eu fiz umas anotações para a gente, devido à questão do tempo, para a gente não queimar o tempo, né? Então eu fiz aqui algumas anotações que eu prefiro ler para a gente não se perder bastante. A presente comunicação tem como objetivo discorrer sobre esse trabalho, como eu disse. Embora não haja dúvidas quanto à excelência da qualidade literária dos trabalhos de Borges, isso o ensaísta, o contista, o poeta, optamos aqui por tratar de um Borges que, ao nosso ver, ainda carece que lhe voltemos os olhos. Falamos não do Borges, desse contista maravilhoso, mas do Borges professor. Ao meu ver, eu optei por essa comunicação, por essa fala especificamente, por achar que ainda precisamos explorar bastante esse Borges professor. Nossa fala se dá então acerca desse curso de literatura inglesa que o escritor ministrou na referida faculdade após a queda do Perón, exatamente como eu disse, por volta de 1956, onde ele lecionava tanto a literatura inglesa quanto a norte-americana. A edição argentina desse trabalho é do ano 2000. Ela só foi publicada no Brasil em 2002, pelo menos pela Martins Fontes. Assim sendo, consideramos a obra em questão por demais relevante, uma vez que até então o trabalho docente de Borges não havia sido documentado. O curso foi organizado em 25 aulas, sendo cada uma delas dividida em 2, 3 ou até 4 tópicos, ou se preferirmos, podemos chamar de temáticas. Na primeira aula, por exemplo, dividida em 2 tópicos, o Borges trata dos anglo-saxões, enfatizando a poesia Canning e a genealogia dos reis germânicos. A paixão que tinha pelos textos anglo-saxões faz com que dedique as 7 primeiras aulas do curso a esse tema. Ao poema épico Beowulf, que é para o inglês o que a Odisseia e a Ilíada são para a língua e a literatura gregas, o autor do livro de Areia dedicou 2 aulas nas quais traçou a caracterização dos germanos e discorreu sobre os antigos ritos funerários, bem como a valentia e a jactância do herói e sua comparação com os compadritos. Compadritos aqui deve ser entendido como os porteños, os argentinos. Né?
E assim sendo, ao longo das 25 aulas constantes desse livro, desse curso de literatura inglesa, o autor de O Jardim de Caminhos que se bifurcam faz um recorte histórico-literário que abrange desde os primórdios da literatura inglesa, passando detidamente por autores como Samuel Johnson, William Blake, Dickens, Browning, só para a gente ficar em alguns desses autores. Embora eu tenha dito que há um recorte histórico-literário, durante as aulas do professor Borges, ele fazia questão de não enfatizar a história. Ele se detinha no trabalho, no escritor, no trabalho do escritor. Ele vai dizer ao longo das aulas que ele só recorreria à história se fosse estritamente necessário, se o conteúdo exigisse que, para compreender determinada temática, fosse necessário abordar a história. Durante as aulas dele, ele faz ele recorre a outros autores, porque uma das características do Borges é exatamente a sua erudição, a sua grande erudição. Então, para falar de determinados autores, para complementar aquilo que ele está ensinando, é necessário recorrer a outros temas, outros autores. Por exemplo, na aula de número 9, ao tratar de Samuel Johnson, Borges também discorre sobre Buda, Leibniz e Voltaire, por exemplo. O mesmo ainda pode ser observado quando, ao falar de Coleridge, o professor Borges chama a atenção dos alunos para os trabalhos de Henry James, Dante Alighieri e Truman Capote. Na maioria das vezes, o que é que o Borges faz? Ele faz uma análise comparativa o tempo todo do autor que ele está trabalhando, da temática que ele está trabalhando com esses outros autores. As aulas ministradas por Borges e que resultaram nesse livro foram gravadas por um pequeno grupo de alunos de literatura inglesa para que os colegas que não pudessem assistir às aulas nos horários estabelecidos pudessem estudá-las. Partindo das gravações originais em fita cassete, vocês sabem o que é uma cassete, né? Não, né? Tá. Da idade, né? Partindo das gravações originais em fita cassete, esse grupo de estudantes realizou as transcrições que resultaram nesse livro. E aí é relevante a gente colocar, acho que ainda tem uns 2 minutos, é relevante a gente colocar como é que isso foi feito. Os alunos tinham uma prática de gravarem as aulas do Borges para ajudar os que não puderam estar presentes. E eles, assim como faziam com Borges, que ainda não era o gênio Borges, eles desgravavam para gravar a aula de outro professor. Cara da pobreza, isso aí, né? Me lembro estudar aqui na UFC tirando as cópias horríveis. Ainda bem que ninguém tira mais cópia aqui na UFC, né? Ainda. E aí, pessoal, quase que esse material se perde, mas esse grupo de alunos pegou as fitas e transcreveu. Né? O problema para os caras que organizaram esse material era exatamente montar o quebra-cabeça, porque o Borges, o Borges não anotava nada, né? Até porque ele era cego já, ele não anotava nada. Então eu pedi para o pessoal ler alguma coisa, ler o poema, por exemplo, e ele comentava o poema. Ele comentava o poema. E os caras, quando foram transcrever, perderam muita coisa, eles transcreveram coisas erradas. Então, os caras que organizaram esses livros tiveram que fazer um trabalho arqueológico para montar, ir atrás, a partir de uma palavra, tentar identificar qual era o poema, quem era o autor que ele estava citando. Então, esse trabalho traz muitas notas de rodapé, notas esclarecedoras para a compreensão disso aí. Então, como eu disse, é um trabalho de arqueologia. Foi um trabalho de arqueologia montar todas essas aulas. Até porque tem as partes que o Borges fazia grandes digressões. Então, ele começava a falar sobre um autor, uma temática, e ele começava devagar e começava a falar sobre um outro autor. Né? Ele viajava bastante isso aí. Então, o pessoal, para transcrever isso aí, teve uma certa dificuldade. E o Borges a explicação que os autores vão dizer é que o Borges esquecia o momento que ele era professor, ele estava ali como professor, tentando ser o mais didático possível, e ele começava a ser o contador de histórias. E aí ele ia embora, né? E os alunos tinham que gravar mesmo, porque eu acho que nem só para quem faltava, mas para eles mesmos estudarem depois. À guisa de conclusão, é possível afirmar que o Borges,
que o que o Borges pretende como professor, mais do que qualificar os estudantes, é entusiasmá-los e levá-los à leitura e à descoberta dos escritores. E aí ele utiliza uma tática que alguns professores se utilizam, eu não sei se vou localizar aqui, mas quando ele vai falar, por exemplo, do Samuel Johnson, nós que somos professores temos às vezes que chamar a atenção dos nossos alunos para o que nós pretendemos apresentar, e às vezes eles estão tão dispersos que nós não conseguimos, né? Mas o Borges, já sabendo disso, ele dizia, não achei, mas é o seguinte, ele vai falar de Samuel Johnson e ele diz o seguinte: Samuel Johnson era feio, era horrível, era corcunda. Como se isso não bastasse, ele ainda tinha uma mulher que era horrorosa e não sei o que. E ele começa a criar adjetivos para os personagens, aqui entre aspas, né, para chamar a atenção do aluno. Então o aluno já ficava atento. E é isso, né? Ele vai falar sobre o quê? Então era uma maneira, era o que a gente chama, quem trabalha muito em inglês, o warm-up, né, um aquecimento para trazer o aluno para a aula. Então essa era uma técnica que ele utilizava. E embora esse livro aqui, traga várias notas explicativas com o objetivo de facilitar a leitura, elas não têm a função de tornar as aulas mais claras, já que elas são, sem necessidade de modificação, claras, didáticas e apaixonantes. Muito obrigado. Convido agora a Francisca Luciana Souza da Silva, com a comunicação Reverberações Lucrecianas em 3 contos de Borges, entre o fantástico e o insólito. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar pedindo licença à mesa e à plateia para ficar de pé, porque eu estou muito nervosa e eu me sinto mais à vontade, né, ficando de pé, quebrando um pouquinho o protocolo, pedindo licença para a colega para usar seu microfone. Respondendo à provocação do colega que precedeu a essa mesa, o Jorge, embora eu não trabalhe com Borges, ele me interessa muito, sim, exatamente por um dos aspectos que você pontuou na sua fala, que é o prefixo re, né? Pela reescrita, pelo que ele busca, pelo que ele inova, pelo que ele envolve, né, nas suas literaturas. E como eu estava dizendo, eu comecei pedindo licença à mesa e à plateia, e pedindo licença também às musas e a Zeus, que está na plateia, porque eu não pesquiso Borges, eu pesquiso Eurípides, Medeia, a recepção de Medeia no teatro contemporâneo brasileiro, mas há um ano eu venho trabalhando nesse texto, que começou a ser pensado em outro colóquio, um colóquio intitulado Nietzsche Schopenhauer, que aconteceu no Centro Dragão do Mar. Inclusive, a versão deste ano aconteceu semana passada, né, lá no Centro Dragão do Mar. E também o trabalho surgiu fruto de uma disciplina que aconteceu na pós-graduação, com o professor Edir Oliveira, sobre poética clássica. A gente trabalhou o Reino da Morte em Lucrécio. E aí, pontuando as questões filosóficas, literárias, nasceu esse texto que a gente está em construção. Na verdade, um texto que eu venho trabalhando nele há um ano e ainda não está finalizado. Então, eu já vou me desculpando pelas eventuais falhas que vocês perceberem. Então, esse é o título da minha fala, Reverberações Lucrecianas, em 3 contos de Borges. Um desses contos já foi bem trabalhado pela professora na fala dela, né, as ruínas circulares. Então, alguns aspectos vão ser repetidos aqui nessa minha fala. Entre o fantástico e o insólito, por ocasião do qual eu apresentei já essa comunicação em outro evento, especificamente sobre o insólito. Então, num colóquio sobre Borges, eu resolvi me atrever, né, pedindo licença aqui mais uma vez ao orientador, a apresentar de novo esse trabalho, sair um pouquinho do meu reino, do mundo clássico, que é Medeia. Qual a natureza do Aleph? A sacralidade no tempo? Casa e mundo constituem o mesmo lugar? A resposta está ali no mito? Ou na literatura? Seria este espaço-tempo o lugar do insólito, do insondável, do fantástico, do maravilhoso? Ou tão somente a natureza de todas as coisas, como já sugeria Lucrécio em De Rerum Natura? À luz de um tempo mítico, poético e filosófico, sobre o qual pretendemos discorrer na presente comunicação,
arriscamos algumas respostas. Lucrécio, Titus Lucrécio dos Carus, nasceu em Roma, provavelmente em 90 ou 95 a.C., e morreu ainda jovem, entre 50 ou 51, conforme alguns tradutores, segundo outros, em 55 a.C. A Natureza das Coisas é um grande poema em língua latina do poeta filósofo Lucrécio, composta por 6 livros, totalizando 7.400 hexâmetros lactítulos, método clássico tradicionalmente usado para o gênero épico, é uma tradução da doutrina de Epicuro. O poema apresenta-se como uma tentativa de quebrar as fortes fechaduras das portas da natureza, isto é, revelar ao leitor a natureza do mundo e os fenômenos naturais. Segundo Lucrécio, que faz parte da tradição epicurista, este conhecimento do mundo deve permitir que o homem se liberte da carga de superstições, inclusive religiosa, constituindo o maior número de barreiras que impedem que todos possam alcançar a ataraxia, quer dizer, a tranquilidade da alma. Provavelmente, cito, não há poema científico maior sobre a natureza das coisas, é o que consta no prefácio da edição francesa de 2013, página 6. Jorge Francisco Isidro Borges, dispensa apresentações, mas vamos lá, nasceu 24 de agosto de 1899, numa casa da rua Tucumã, em Buenos Aires, Argentina. No dia 14 de junho de 1986, o poeta morreu em Genebra, onde foi sepultado. Um dos expoentes do realismo fantástico, o movimento hispano-americano que surge depois de 1940, Borges experimentou vários gêneros literários: ensaio, poesia, conto, roteiro, profícuo leitor, bacharel em direito, professor, bibliotecário, escritor. Dizia-se, no entanto, um impostor, por ter levado muitas pessoas a acreditar que de fato era um escritor. As circunstâncias é que o levaram a isso. Dele abordaremos 3 pontos: as ruínas circulares, que já foi analisado aqui esta tarde, que consta no livro Ficções, de 1941, que Borges chama irreal, a Casa de Astério e o Aleph, do livro O Aleph, de 1949, que, segundo o autor, corresponde ao gênero fantástico. O filósofo e o poeta. Na realidade, ambos imbuídos de poesia e filosofia. No encalço dos mitos, chegamos ao filósofo poeta da natureza, Lucrécio, e ao poeta filósofo dos labirintos, Jorge Luiz Borges. Do átomo epicurista ao sonho borgiano, seria este um diálogo demasiado insólito? Não no labirinto de Borges, onde o canto inebriante das sereias segue no mesmo mar em que ecoa o canto salvífico de Orfeu, como consta no ensaio A Arte Narrativa e a Magia, de 1932. Tópico 1. Tempos. Comecemos por analisar o tempo e suas variações, matéria dos pontos por nós escolhidos para apreciação. O dicionário Ruais da língua portuguesa elenca pelo menos 14 acepções de 47 locuções. Algumas dessas figuram tanto na filosofia antiga quanto na contemporânea, estendendo seu campo para outras áreas do saber, como psicologia, antropologia, artes visuais e cinema. O número profuso de publicações atesta a importância e a atualidade do tema para diferentes pensadores, de Platão a Plotino, passando por Aristóteles e os pré-socráticos, entre os mais retomados nos estudos contemporâneos, além de Agostinho e de Hipona. Destacamos o minucioso estudo de Robert Hanna, professor de estudos clássicos da Universidade de Otago, Nova Zelândia. Em Time in Antiquity, 2009, ainda sem tradução no Brasil, o autor explora diferentes percepções do tempo da antiguidade clássica, principalmente através da tecnologia designada para medir, marcar ou dizer o tempo. O material discutido abrange desde o VI século a.C. na Grécia Arcaica até o III século da nossa era no Império Romano. Também merece atenção não menos minucioso, no âmbito filosófico e até mais preciso, na minha opinião, estudo de Richard Sorobi em Time, Creation and Continuum, 1983, que terá uma de suas acepções, a do paradoxo de Zenão, retomada por outro teórico contemporâneo, Peter Poppelbar, estudioso da obra de Deleuze, em sua tese de doutorado, intitulada O Tempo Não Reconciliado, Imagens do Tempo em Deleuze, publicada em 2010 pela editora Perspectiva. A primeira parte, O Tempo do Virtual, evoca alguns conceitos já trabalhados pelo filósofo em imagem-tempo e imagem-movimento, acerca do cinema, como cristal do tempo, cisão e dobra. A segunda parte, O Tempo do Acontecimento, recupera alguns conceitos clássicos, particularmente no primeiro tópico que nos interessa mais diretamente,
Aion e Cronos, paradoxo e pensamento, o tempo dos estoicos e as duas leituras do tempo, todos explorados também por Deleuze. A terceira e última parte, o tempo da diferença, retoma, entre outros conceitos, do eterno retorno, uma interpretação deleuziana para o pensamento nietzschiano. Borges também apresenta sua abordagem sobre o tema em 2 ensaios que constam na História da Eternidade de 1936. Na verdade, depois, mergulhando na leitura desse Borges ensaísta, eu vi que ele trabalha sobre essa questão do tempo em muitos outros ensaios, não só esses 2 que eu mencionei aqui. Em A Doutrina dos Ciclos, revisita Nietzsche. Em O Tempo Circular, o maior número de filósofos e poetas são contemplados. Mas tem um outro ensaio dele chamado Nova Refutação do Tempo, que ele também explora Hambe, Leibniz, entre outros filósofos. Passando pelo período clássico, com Platão, Cícero, Tácito, o tempo moderno, com David Hume, Bertrand Russell, Schopenhauer, a quem evoca em outros textos, chegando à contemporaneidade com certa melancolia. Cito: em épocas de apogeu, a conjectura de que a existência do homem é uma quantidade constante, invariável, pode entristecer ou irritar. Em tempos de decadência como estes, é a promessa de que nenhuma afronta, nenhuma calamidade, nenhum ditador nos poderá empobrecer. É uma reflexão bem pertinente para os dias vigentes, né? Cumpre agora assinalar a perspectiva borgiana do tempo a partir dos pontos anunciados, as ruínas circulares, a casa de Astério e o Aleph. Tempo mítico, cósmico e humano. Aí são só as capas, né, de 2 de seus livros. A evocação de um tempo mítico, dado o caráter cíclico, ritual mágico e a presença de um Deus, já se configura no título de As Ruínas Circulares que a professora bem pontuou na sua fala anteriormente, cujo substantivo evidencia ou sugere um passado que nos parece eufemisticamente distante, no espaço e no tempo. Afinal, cito trecho do conto: ninguém o viu desembarcar na unânime noite. Ninguém viu a canoa de bambu sumindo-se no lodo sagrado. Mas em poucos dias ninguém ignorava que o homem taciturno vinha do sul e que sua pátria era uma das infinitas aldeias que estão águas acima, no flanco violento da montanha, onde o idioma Zenda não está contaminado pelo grego e onde é infrequente a lepra. Paralela à solenidade desse parágrafo inaugural, ou no relato mítico, relacionamos a sutileza do tempo, que ora chamamos humano, presente na epígrafe do conto, que nós traduzimos como E se ele desistiu sonhando contigo, do fabuloso mundo de Alice através do espelho e o que ele encontrou por lá, de Lewis Carroll, do qual destacamos uma passagem que nos soa curiosa. Cito: o ovo, porém, foi só ficando cada vez maior e cada vez mais humano. Capítulo 6, página 237, da editora Zahar, 2009, a tradução de Aventuras de Alice no País das Maravilhas e através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Tal como na narrativa inglesa, o conto de Borges tem outro tempo por excelência, o do sonho. Este constitui um signo exemplar, posto nos remeter a outras cosmogonias, por exemplo, a órfica, cujo mundo se origina do ovo parido por Nix à noite. O demiurgo literário assim nos descreve o recinto circular para onde se dirige o homem cinza. Cito: essa arena é um templo que o devoraram incêndios antigos, que a selva palúdica profanou e cujo Deus não recebe honra dos homens. Fim de citação. A seguir acrescenta, continua a citação: sabia que sua imediata obrigação era o sonho. Fecho. A ele associa outro signo reiterado ao longo da narrativa, a magia. Seu propósito era sonhar um homem, de modo a dotá-lo de integridade minuciosa e impô-lo à realidade. Neste passo e nos seguintes, referimos mais explicitamente uma aproximação com Lucrécio, especialmente no livro 4, no qual analisa os simulacra. Trata-se da teoria da visão segundo a qual somos atingidos por simulacros. Apaga a ideia de que existem fantasmas e advém da física epicurista. Os simulacros, por sua vez, são películas tênues que atravessam nosso corpo e atingem o ânimos. Alguns podem ser vistos quando atingem nossos olhos, outros atingem o ânimo sem que percebamos. Nesse sentido, para o epicurismo, o corpo recebe tudo de forma verdadeira. A interpretação é que pode ser errônea ou distorcida. Essa teoria guarda espaço para o indivíduo e sua individualidade à medida que abre espaço para a sua vontade. Um em meio a tudo, um no meio da multidão. Assim figura no conto de Borges, no qual, a despeito do homem sonhado, sobrevém a catástrofe, similar à estrutura composicional de Lucrécio. Cito:
No começo, os sonhos eram caóticos. Pouco depois foram de natureza dialética. O forasteiro sonhava-se no centro de um anfiteatro circular, que era de certo modo um templo incendiado. Nuvens de alunos taciturnos esgotavam os degraus. Os rostos dos últimos pendiam a muitos séculos de distância e a uma altura estelar, mas eram absolutamente precisos. O homem ditava-lhes lições de anatomia, de cosmografia, de magia. As fisionomias escutavam com ansiedade e tentavam responder com entendimento, como se adivinhassem a importância daquele exame que redimiria um deles de sua condição de vã aparência e o interpolaria no mundo real. O homem, no sonho e na vigília, considerava as respostas de seus fantasmas, não se deixava iludir pelos impostores, adivinhava em certas perplexidades uma inteligência crescente, procurava uma alma que merecesse participar do universo. A passagem, além da já referida alusão a Lucrécio, também nos remete a Platão, República, livro 10, quando trata da aparência da realidade. A descrição dos alunos lembra o mito da caverna. Além de sugerir o julgamento de Sócrates no livro Fédon, ao mencionar a cicuta. Outra lembrança desse projeto onírico é Hamlet, de Shakespeare, notadamente nestas passagens. Cito Borges. Compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e vertiginosa de que se compõem os sonhos é o mais árduo que pode empreender um varão, ainda que penetre em todos os enigmas da ordem superior e da inferior. Muito mais árduo que tecer uma corda de areia ou amoedar o vento sem rosto. Compreendeu que um fracasso inicial era inevitável. Por fim, não ser um homem, ser a projeção de sonho de outro homem. Que humilhação incomparável, que vertigem. Hamlet, por sua vez, nos evoca Plotino quando fala de sonho e sombra. Cito: tais sonhos são de certo ambições, pois a própria essência do ambicioso não passa da sombra de um sonho. E um sonho é, ele mesmo, apenas sombra. Sem dúvida, e eu julgo a ambição qualidade tão leve e real que não passa da sombra de um sonho. O príncipe da Dinamarca volta a ser lembrado nominalmente na primeira epígrafe do conto Aleph. Ó Deus, eu preferiria viver preso numa casca de nós, a me sentir um rei de espaços infinitos, se não fosse os maus sonhos que tenho. Hamlet, livro 2, verso 2. O verso como que reitera a nossa comparação com o Lucrécio. São eles, cito Lucrécio, como películas, simulacra, ídolo, arrancadas das superfícies dos objetos e que voejam de um lado para outro pelos ares, indo ao nosso encontro quando estamos acordados. Aterram-nos o espírito exatamente como em sonhos, quando muitas vezes contemplamos figuras espantosas e imagens daqueles que já não têm luz. São elas que muitas vezes nos arrancam, cheios de horror, ao sono em que repousávamos. Ora, não vamos acreditar que as almas fogem do Aqueronte, o que espectros voejam entre vivos, o que alguma coisa de nós pode ficar depois da morte, visto que o corpo e a substância da alma, aniquilados ao mesmo tempo, se dispersam nos elementos respectivos. O arremate em ritornelo também se assemelha à composição lucreciana, estrutura em anel, no dizer dos antigos, entre os signos recorrentes dessa narrativa especular, além do sonho e seu sonhador taciturno, podemos numerar o círculo, a arena ou o templo, a lua, os números 3, 9, 10, 14 que se repetem em Lucrécio, o fogo. Belamente o conto encerra com uma imagem que recupera a própria epígrafe e traz à lembrança o texto bíblico da sarça ardente. Em Êxodo, capítulo 3, versos 1 ao 6. Caminhou entre as línguas de fogo, estas não morderam sua carne, estas o acariciaram e o inundaram sem calor e sem combustão. Com alívio, com humilhação, com terror, compreendeu que ele também era uma aparência que outro estava sonhando. Depreendemos, portanto, que o conto congrega um tempo múltiplo, mítico, cósmico, humano, e a chave dessa compreensão está no próprio Borges em seu História da Eternidade, cujo expoente é Plotino. Segundo o filósofo, para conhecer o tempo, precisamos conhecer a eternidade, seu paradigma. Borges, no entanto, começa por inverter o método de Plotino, lembrando as obscuridades inerentes ao tempo, mistério metafísico, natural, que deve preceder a eternidade, filha dos homens. E aqui eu vou ter que saltar algumas partes para chegar nos próximos pontos e fechar minha apresentação. Em relação ao conto A Casa de Astério, começa com uma citação: todas as partes da casa existem muitas vezes, qualquer lugar é outro lugar. Essa foi a passagem que eu citei há pouco. Cronos e Aion, imagens do tempo em Borges, é o nosso terceiro e último tópico.
Todas as partes da casa existem muitas vezes, qualquer lugar é outro lugar. Não há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, um pesebre. São 14, o ano em que nós estamos encerrando. São infinitos, os pesebres, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho do mundo, ou melhor, é o mundo. A passagem nos reporta ao último conto que dá título a essa coletânea, do conto de 1949, o Aleph. Em ambos, a imagem do tempo, ou como preferiria Deleuze, imagem do tempo, é atravessada por 3 significados muito caros aos antigos, como atestam mosaicos de províncias romanas da Gália e do norte da África, o efêmero, o perpétuo e o cíclico. A periodicidade das colheitas, os jogos ofertados pela elite, a população, são as representações mais frequentes, além da imagem do deus Aion, a fim de atestar o tempo eterno sem limites. A ele se opunham outras divindades, Cronos, o tempo relativo, conectado aos acontecimentos e destinos humanos. Ainda na referida passagem do conto A Casa de Astério, reconhecemos a imagem de outro deus, Hermes Trismegisto, na sequência conferindo ao já atribuído caráter insólito, um traço esotérico. Não entendi isso até que uma visão da noite me revelou que também são 14, são infinitos os mares e os tempos. Tudo existe muitas vezes, 14 vezes, mas 2 coisas só há no mundo que parecem existir uma única vez. Em cima, o intrincado sol, embaixo, as terras. Talvez eu tenha criado as estrelas e o sol e a enorme casa, mas já não me lembro. O relato prossegue com um dado comum à tradição mítica. A cada 9 anos, em algumas fontes, 7, 9 homens entram na casa para, segundo Astério, serem libertos do mal. Ele mesmo espera o que chama Redentor. Só então, no último parágrafo, o Minotauro é mencionado em fala de Teseu, que nos revela o já conhecido fim do filho de Pasífae. E eu parto agora para as considerações finais. Depois da incursão pelos múltiplos tempos do conto As Ruínas Circulares, procuramos assinalar a natureza do tempo em 2 outros contos de Borges, A Casa de Astério, que eu passei rapidamente, e o Aleph. Os mitos neles invocados nos levam... Desculpa, eu pulei a passagem do Aleph aqui. E o que dizer do Aleph, perdão. Tamanho assombro sua leitura nos causou que sequer ousamos arriscar qual seria sua natureza. Quem o faz é o próprio Borges, no pós-escrito de 1º de março de 1943. 2 coisas quero acrescentar, cito Borges. Uma sobre a natureza do Aleph, outra sobre seu nome. Este, como se sabe, é o da primeira letra do alfabeto da língua sagrada. Sua aplicação ao cerne de minha história não parece casual. Para acabá-la, essa letra significa o En Sof. A ilimitada e pura divindade também se diz que tem a forma de um homem que assinala o céu e a terra para indicar que o mundo inferior é o espelho e o mapa do superior. É o símbolo dos números transfinitos, nos quais o todo não é maior que qualquer das partes. A não ser que faz parte, o Aleph, do insólito, do insondável, do fantástico, do maravilhoso, qual no sonho de Alice, da natureza de todas as coisas, qual no poema de Lucrécio. Uma das primeiras passagens que nos remeteu ao filósofo latino foi aquela em que faz alusão ao poema que há muito vem sendo escrito por seu anfitrião, Carlos Argentino, intitulado A Terra. Em seguida, quando Carlos esclarece que um Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os pontos. Quando finalmente ele, Borges, narrador personagem, vê o Aleph e o descreve de tal modo a abranger o micro e o macrocosmo, o homem triunvirato de Da Vinci, a natureza da morte de Terreno Natura, de Lucrécio, no livro 3, os simulacros, o cristal do espelho, em que cada coisa era infinitas coisas, teoria do espelho, de Lucrécio, no livro 4, a guerra, as catástrofes, as doenças, o inconcebível universo, livros 5 e 6, de Terreno Natura. Depois da indução, pelos múltiplos tempos do conto As Ruínas Circulares, procuramos assinalar a natureza do tempo em 2 outros contos de Borges, A Casa de Astério e o Aleph. Os mitos neles invocados nos levam ao insólito, dada a estranheza próxima do verossímil, sobretudo no último. Além da já destacada presença de Lucrécio, percebemos outras reverberações de ordem filosófica, entre elas a de Platão e Aristóteles. Sobre o tempo, percebemos a constância da premissa de um tempo circular, a série infinita, a limitação da escrita que reclama uma sucessão nas narrativas analisadas. O ensaísta Borges, entretanto, não hesita em problematizar e desafiar pensadores consagrados, Nietzsche, por exemplo, propondo suas próprias teorias inspiradas naqueles que tomou como mestres do espírito. Schopenhauer é um deles. Reconhecemos a temeridade de aproximar gigantes, ainda que um deles se autodefina como impostor. A palavra escapa, a ideia embaralha, nenhuma leitura basta ou parece suficiente. Após descer do porão do imóvel da rua Garay e contemplar o Aleph, após dormir e sonhar e se perceber sonhada por outro, por fim, após ingressar na casa de Astério, o que resta é continuar sonhando. Muito obrigada.
abrimos então para as perguntas. Vou fazer uma pergunta para ele. Eu vi esse vídeo também de português na época da minha graduação, que foi lançado, e depois eu ia responder em espanhol. O que me chamou a atenção nesse livro é que o Borges não cita Shakespeare. Justamente um autor que ele acaba citando em outros textos, outros escritos dele, e sem contar com o crédito, né? A memória de Shakespeare também. Então, quer dizer, e, salvo engano, ele fala que não vai falar sobre Shakespeare porque acha que a figura do Shakespeare merece uma disciplina toda, um semestre todo para ser abordado. Só que me parece também que a ausência do Shakespeare diz muito nesse livro, mas veio também de uma ideia de cânone do Borges. Não sei o que tu achas disso. Eu concordo pela questão de que teria que ser um curso só para Shakespeare. Eu fico com esse posicionamento que você coloca, né? Assim como nós temos... A gente, quando fala de literatura de língua inglesa, nós sabemos, pelo menos ao meu ver, que Shakespeare é a espinha dorsal, né? E a partir daí nós temos os outros, né? Eu costumo, inclusive, lembrar aquele livro do Bloom, né? A invenção Shakespeare, a invenção do humano, né? Que é um pé de mesa só sobre o Shakespeare. É lógico que quando a gente vê esse curso de livro de literatura inglesa do Borges, nós sentimos falta do Shakespeare, assim como de outros autores que deveriam estar lá. Mas eu acho que ele fez uma opção, ele fez um recorte, né? E como já se conhece, como se já lê tanto Shakespeare, pelo menos eu acho que ele pensou dessa forma. Vamos dar prioridade a outros autores, né? Agora eu acredito que ele talvez até tenha falado, né? Acho que a gente pode até ter perdido as fitas que tratavam do Shakespeare, né? Eu não sei como te dizer se ele falou ou não, mas realmente o livro não traz nada. Não sei se tu conhece aquele introdução que era do inglês dele, que acho que um pouco mais externado. E também ele fala pouquíssimo de Shakespeare, né? Tem muitos passos, ele fala muito, apressadamente, dá atenção, obviamente, os autores têm mais como da relação dele. Ele parece que é de Shakespeare mesmo, ser didático. É verdade. Não era tão constante, né? Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você vê o cânone do Borges, quais autores que ele dirigia, né? Shakespeare, e o que aparece normalmente nas histórias de literatura qual a diferença entre os autores que ele trata aí, né, e o que aparece nas histórias, que existe um consenso, digamos assim, né, no mundo de língua inglesa, existe um consenso quais são os autores mais importantes. E uma das características do Borges sempre é ou pegar obras menores de grandes autores, ou pegar autores menores e colocar lá em cima. Como é que você vê isso? Eu sou muito favorável a essa escolha que ele fez. Eu vejo com muitos bons olhos. Agora, há uma predileção pela literatura anglo-saxônica, né? Ou anglo-saxã, dos saxões, né? Então, ele privilegia isso, né? Quando ele coloca 7 aulas para essa literatura, para os anglo-saxões, né? E as outras, como ele dá 2 para o Beowulf, mas ele vai falar do Blake, ele vai falar do Samuel Johnson, ele vai falar de vários outros autores. Eu acho que ele fez uma opção por um cânone, na tentativa de... porque essa palavra cânone também é extremamente discutível, né? Principalmente hoje em dia. E ele fez uma opção por um cânone, e eu acho que ele acabou por tentar elevar, ou tentar trazer alguns autores que talvez não estivessem sendo tão lidos do ponto de vista dele, né? Ele achasse que eles precisassem ser mais lidos, ser mais divulgados. Porque um dos objetivos das aulas, como eu falei, não era um aprofundamento na literatura em si, mas fazer com que os alunos se interessassem pela literatura, se interessassem pelos autores. Então, eu acho que ele faz essa escolha nesse sentido, ao meu ver. Mais alguém? Senão, eu vou aproveitar para fazer uma fala rápida e
continua. Bom, parabenizar as 3 falas, as 3 comunicações extremamente interessantes, né, em temáticas diferentes. E aí eu quero trazer algumas ideias que vocês colocaram para vocês comentarem. Eu vou colocar para as 2 que ainda não falaram, que eu também achei muito interessante, né? A Isadora, né? A Isadora que trouxe o filme do Truffaut. Aí, uma coisa muito interessante que eu achei é que você foi fazendo a relação tanto da obra, né, cinematográfica e a obra literária, e trazendo para alguns dados da realidade, né, trazendo para algumas questões da nossa sociedade. E uma coisa bastante forte que você falou, e eu vou deixar aberto se você quiser comentar um pouquinho mais, é quando você fala a partir do filme que eles conseguiram subverter o sistema sem infringir a lei. Então, de repente, que você, se você quiser, que você comente um pouquinho mais isso e algumas outras relações com a nossa sociedade, como você fez na fala, mas desenvolver um pouco mais. E a Luciana, né, são muitas informações, são muitas coisas que você trouxe, muitas coisas muito interessantes. E houve um momento que, dentre tantas coisas, né, que você levantou, houve um momento que você fala sobre essa relação entre o micro e o macro, que o todo não é mais que as partes. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, eu nem vou me aprofundar muito, porque eu não me aprofundei de fato nesse artigo, mas eu fico pensando até que ponto de fato ele subverteu o sistema como um todo, né? E comparando isso com a figura dos tradutores hoje em dia. Porque os bookmans, eles vão para a floresta e se isolam da sociedade. A sociedade continua sem conhecer aqueles livros, né? Os livros ficam sempre entre eles e eles morrem dentro dessas comunidades. Enfim, então, desse modo, eles não infringem a lei, mas eles a desafiam porque eles conseguem ter um conhecimento literário numa sociedade onde a literatura é proibida, mas até que ponto eles conseguem, de fato, balançar o sistema, né? Porque a maioria da sociedade estaria de fora dessas comunidades. E eu fico pensando na figura dos tradutores, que ampliam, de certa forma, esse movimento da literatura, na medida que a tradução, ela alcança, de fato, se os livros não fossem traduzidos, ficariam restringidos sempre a um determinado público que sabe determinada língua, e as traduções, elas acho que têm o poder de atingir um maior número de pessoas, né? Então, nesse caso, eu acho que os tradutores, eles desafiam muito mais um sistema literário, do que os bookmans do filme, por exemplo. Né? Eu não vou falar também assim com muita propriedade, porque eu não sou da filosofia, foi um risco que eu corri, mas essa ideia do micro e do macrocosmo que me ocorreu foi a partir mesmo da leitura visual que me passou o conto de Borges, os 3, na verdade, A Casa de Astério, o próprio Aleph, né, aquela experiência de entrar descer aquele espaço, mergulhar, tanto que eu sonhei com a imagem, né, do Aleph, que me levou a escrever também, e as leituras depois que eu fiz dos ensaios dele, né, desses ensaios filosóficos dele, que essa coisa de ele pegar imagens e torná-las plásticas. E eu fazia, antes de ir para a leitura filosófica, ensaística do Borges, era exatamente essa leitura que eu fazia, de tomar o conto na mão mesmo e fazer essa experiência plástica, né, desse homem no centro, seja de uma arena circular, as ruínas circulares, seja de um espaço escuro, mas que de repente se abre, né, e que a partir da leitura de Lucrécio especialmente, foi como uma chave que se abriu, né, de ver essa outra leitura, uma outra possibilidade de uma leitura borgiana, né, de algo que é muito mais só do que a metáfora, algo mais profundo, né? E nesse centro, né, uma das imagens que me ocorreu foi a do homem triunvirato, né, especialmente do Aleph, mas também é possível de depreender nas ruínas circulares e também na própria Casa de Astério, mas acho que o que mais forte me tocou, né, para essa visão macro e micro, né, desse espaço-tempo, né, que a gente pensando aqui numa perspectiva cinematográfica, que até fizeram depois animações dos 3 contos, colocaram no YouTube, mas especialmente tomando essa ideia da linguagem, da palavra, que ele brilhantemente desenvolve, a meu ver, a partir de uma imagem elaborada a partir de uma possibilidade de sonho, de vigília,
ou mesmo de uma criação literária, né? Então é mais nessa perspectiva de linguagem, né, que eu abordo, e que é possível também analisar, trabalhar filosoficamente como fizeram, né, o Schopenhauer, como fizeram Nietzsche e como o próprio Borges fez também, né? Mas na minha leitura foi a partir da experiência literária que me fez plasticamente compreender, depreender e me levar para outras leituras, né? Esse homem colocado nesses espaços, num espaço circular, num espaço fechado que se amplia, que se abre, que potencializa outros espaços míticos, cósmicos, cênicos e até cinematográficos, por que não? Né? Só que fiz uma observação que eu acho interessante no Fahrenheit, né? Que na passagem lá do grupo, né, isso é interessante, quando ele é apresentado a eles, não tem nome, na verdade eles assumem o nome que eles decoram, isso é bastante simbólico. E aí eu acabei lembrando também daquele filme do Godard, o Alphaville, não sei se você já viu, que justamente uma das cenas, eu acho que é a cena final, que eu estava lá vai ser destruído, justamente ele faz um discurso em relação ao tempo de memória, né? Esse aqui é um trecho da participação do tempo do Borges, né? E mais ou menos fala um pouco disso que o falaste aí em relação ao movimento e também o que ela falou em relação à questão dos espirituais. Em relação ao nosso curso, até que ponto eu acho que aponta por um aspecto subversivo, né, da sociedade, mas aponta também por uma recriação, porque assim, eles memorizavam, né? Mas óbvio, quando aquele que tivesse memorizado agora passasse para alguém, já teria um pouco de subjetivo desse que passou. Até que ponto o sistema, o sistema em um determinado momento, hoje ele não se atualizou a ponto de inverter a inversão e fazer voltar, entendeu? E esse aspecto de subversão só vai ser aparente, entendeu? Inverter novamente, fazer voltar o sistema do jeito que está. Até como o sistema ele não consegue fazer isso com os Buxman de hoje ou com os tradutores, né? Na hora que traduz, entendeu? E deixar também um pouco subjetivo ali, mas um pouco já controlado, dominado, o sistema. Porque me parece que o sistema ele se atualiza constantemente, né? E assim, ele consegue lançar seus tentáculos em toda a sociedade, inclusive nos intelectuais, né? Fazendo parecer que um subversivo, né? Fazendo parecer que um reacionário, digamos, é um subversivo, e vice-versa. Né? Porque o filme já traz essa questão de subversão, de execução de cabeça para trás, né? Então, né? E saltando de cabeça para cima quando ele chega na comunidade do documento, tá? Então, até que ponto também não aponta para uma inversão da inversão? E essa constância, essa atualização do sistema para se manter em determinado ponto. Eu acho que não tenho propriedade para responder, mas eu acho que hoje realmente daria para pensar outras coisas, mas eu fico pensando na data, né? Do filme e do livro, assim. Pois é, naquele momento era um momento assim mesmo de 66, perto de 68, de sonho assim mesmo do que. Eu não sei, o Truffaut é extremamente romântico com a literatura, inclusive tem muita gente que critica esse filme por essa romantização da literatura, como se a literatura fosse salvar o mundo, etc. E um cineasta, né, que muita gente que trabalha imagem vai falar, pô, o cara é da imagem, romantiza a literatura demais, assim, deixa a imagem sempre em segundo plano, né? A imagem é sempre a vilã no filme, né? A imagem da TV, que deixa as pessoas estúpidas, etc. E o Truffaut faz filmes de imagem extremamente interessantes, assim. Então eu acho que naquele momento existia um momento de romantização mesmo, assim, que eram mesmo, esses pequenos núcleos iriam ter uma possibilidade de salvar a literatura, de salvar o mundo, etc. Mas eu acho que ocorre essa reversão sim. Eu fico pensando, por exemplo, os tradutores, eu não sei, que há um tipo de tradução hoje que vai facilitar o romance, né, a linguagem do romance. Você pega, por exemplo, o Ulisses Dalloway do Mário Quintana, e outro eu acho que eu li recentemente do Tomás Tadeu, como há uma facilitação da leitura da Virginia Woolf, né? Então, até
até que ponto isso é uma adaptação ao tempo da imagem ou não. Assim, basta você inverter um vocábulo ou colocar um determinante para mudar um pouco já o sentido. Vai planejar. Você consegue fazer isso na tradução. Mais alguém? Não? Então agradeço a todos e damos por encerrada a sessão de comunicações e o dia de hoje. Até amanhã.